Olá, muito boa noite para você que está aqui conosco. Eu sou Heraldo Pereira e está começando mais uma edição especial do Jornal das 10, direto da Central das Eleições. O Ibope divulgou há pouco mais uma pesquisa de intenção de votos para a presidência. Você vai ver os números dessa disputa com a análise do nosso time de comentaristas e da diretora do Ibope. Em 30 segundos. O Ibope divulgou hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. Fernando Haddad, do PT, cresceu 11 pontos percentuais desde a última pesquisa na semana passada e assumiu o segundo lugar na disputa. Jair Bolsonaro, do PSL, se manteve na liderança, tendo oscilado positivamente 2 pontos. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Jair Bolsonaro, do PSL, aparecia com 20% no levantamento de agosto. Foi para 22% na primeira pesquisa de setembro, 26% na segunda e se manteve na liderança, oscilando para 28%. Com a margem de erro varia entre 26% e 30%. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%, depois 6%, na sequência oscilou dentro da margem de erro e atingiu 8%. E agora subiu 11 pontos e cresceu para 19%, assumindo a vice-liderança da disputa. Oscila entre 17% e 21%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, foi para 12%, depois para 11% e manteve o índice no novo levantamento. Varia entre 9% e 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, foi de 7% para 9%. Manteve o índice na pesquisa seguinte e agora oscilou para 7%. Varia entre 5% e 9%, portanto está tecnicamente empatado com Ciro Gomes. Marina Silva, da Rede, tinha 12%. Manteve o índice na pesquisa seguinte. Apareceu com 9% no segundo levantamento de setembro e agora está com 6%. Com a margem de erro, varia entre 4% e 8%. Está tecnicamente empatada com Geraldo Alckmin. Brancos e nulos somavam 29%. 21% na primeira pesquisa de setembro, depois 19%, agora são 14%. 9% não souberam ou não responderam à pesquisa em agosto. Nos 3 levantamentos seguintes, o índice se manteve em 7%. 3 candidatos estão empatados com 2% das intenções de voto cada. Álvaro Dias, do Podemos, João Amoedo, do Partido Novo e Henrique Meirelles, do MDB. Com a margem de erro, podem chegar a 4% e estão tecnicamente empatados com Marina Silva. Cabo Daciolo, do Patriota, aparece com 1%. Vera Lúcia, do PSTU, Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart Filho, do PPL e Emael, do Democracia Cristã, não pontuaram. O Ibope ouviu 2.506 eleitores entre domingo e hoje. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Hora da análise. Em São Paulo estão Márcia Cavallari, diretora executiva do Ibope, a quem mais uma vez agradecemos a presença. Márcia, muito obrigado. Boa noite a você. Obrigado por estar conosco. Boa noite. E também está na capital paulista o Gerson Camarote. Comigo aqui no estúdio, meus outros colegas, Cristiana Lobo, Valdo Cruz, Merval Pereira e Andréa Sadi. Bem, agradeço também a presença dos meus colegas. Boa noite a vocês. Boa noite, Heraldo. Mas vamos começar com a Márcia Cavallari. Márcia, com o olhar do pesquisador, como é que se explica esta oscilação, esse crescimento do candidato Haddad do PT? Bom, boa noite a todos. Esse crescimento era esperado, como havíamos discutido na primeira rodada de pesquisa, que quando o candidato Lula não era mostrado como um possível candidato no disco que é apresentado na pergunta estimulada para os eleitores, principalmente os eleitores do Nordeste ficavam órfãos, não sabiam em quem votar e aumentava significativamente o número de votos brancos e nulos e indecisos no Nordeste especificamente. A partir do momento em que foi oficializada a candidatura do presidenciável Fernando Haddad pelo PT, essa transferência se deu muito rapidamente. Isso também já era visto e observado nas perguntas que eram feitas sobre a transferência de voto, caso o presidente Lula fosse impedido de concorrer,
se o apoio dele faria com que as pessoas votariam, com certeza poderiam votar ou não votariam de jeito nenhum no candidato apoiado por ele. Então, esse movimento, esse crescimento observado do candidato Fernando Haddad era realmente esperado. Ô, Márcia, a gente está vendo nesse resultado da pesquisa que o Fernando Haddad deu um salto, né? Ele subiu muito fortemente, mas Jair Bolsonaro também subiu na pesquisa 2 pontos. Os outros não subiram. O Ciro ficou igual, o Alckmin oscilou para baixo, Marina também. A minha pergunta é, pode estar havendo um voto útil do eleitor de direita ou de centro no Bolsonaro para resolver essa questão? Aí eu pergunto, pode acontecer de resolver no primeiro turno ou não? Esse voto útil está acontecendo, está migrando votos do Alckmin, da Marina e do Ciro para o Bolsonaro? E só para complementar a Cristiana, trata-se de uma oscilação, no caso do candidato Bolsonaro, uma oscilação positiva de 2 pontos, dentro da margem de erro. Eu queria acrescentar, dizendo que o PT está jogando com essa possibilidade, mas de o Haddad ganhar no primeiro turno. Vai tentar ganhar no primeiro turno exatamente para evitar que o Bolsonaro domine a cena. Existe essa possibilidade de Bolsonaro ou Haddad decidirem no primeiro turno com voto útil da esquerda, do Ciro e tal, indo para o Haddad? Bom, essa eleição está cheia de emoção, né? Cada dia é um fato novo. Então, a gente não pode afirmar isso. Acho que essa possibilidade é pequena para ambos os lados, muito em função aí da distribuição das candidaturas, e o que a gente observa sistematicamente em eleições de primeiro turno é que o eleitor escolhe, sim, aquele candidato que vai mais ao encontro do seu desejo, dos seus anseios, e esse posicionamento ocorre muito mais frequentemente numa situação de segundo turno, daí onde a escolha não é pela preferência, mas contra quem eu não quero que ganhe. Então, tem uma disputa ali de rejeições no segundo turno. No primeiro turno, normalmente, o eleitor acaba votando naquele candidato que defende as ideias que ele acredita, o que ele gosta mais, né? Então, e com 13 candidatos, eu acho esses movimentos teriam que ser muito bruscos para poder ter essa possibilidade de um ou outro terminar no primeiro turno. A possibilidade existe, mas acho que tem uma probabilidade pequena neste momento. Márcia, boa noite para você. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao Geraldo Alckmin, principalmente, porque a gente está vendo que ele, que tem o maior tempo de TV, não consegue subir nas pesquisas, né? A minha pergunta para você é a seguinte, em relação ao Geraldo Alckmin. A campanha na televisão, nessa eleição, já dá para dizer que não funcionou? E em relação também à Marina Silva, que não caiu, despencou, eu queria ouvir de você qual seria o motivo, a explicação para essa queda da Marina. Bom, a Marina, ela teve tanto a Marina quanto o Ciro, enquanto não estava oficializada a candidatura de Fernando Haddad, a candidata oficial do PT, tanto o Ciro quanto a Marina cresceram ali na ausência do conhecimento do candidato do PT. Então, agora, essas oscilações, o Ciro, por exemplo, ele deve ter conquistado ali alguns votos, e ele não teve oscilação. A Marina, muito provavelmente, agora, no contexto em que é conhecido ou que é sabido qual é o candidato oficial do PT, houve uma movimentação dos votos dela, que tinham migrado ali temporariamente para ela, durante a situação onde não se sabia oficialmente quem seria o candidato do PT, e por isso acho que ela vem perdendo aí votos a cada pesquisa. Com relação à questão do Alckmin, eu acho que o eleitor, é cedo ainda, porque a gente ainda tem campanha pela frente, a gente ainda tem debates pela frente, de dizer do tempo da televisão. Agora, o que a gente sabe é que o eleitor ele está buscando uma solução entre as opções disponíveis, né? E aí, independente de tempo de televisão, a comunicação de cada um, a forma como cada um está lidando com o eleitor é que está surtindo o resultado refletido nas pesquisas. Márcia, se você analisa os votos, a Haddad subiu 11 pontos na pesquisa, né? De uma pesquisa para outra, subiu 11 pontos. Dá para entender de onde vieram esses votos? Se você olha aí, 3 pontos pode ter vindo de Marina, que foi a queda de Marina nessa pesquisa. Brancos e nulos teve uma redução de 5 pontos também, caiu 5 pontos nessa pesquisa. Aí, somando, se daria 8 pontos.
ainda faltariam 3. Esses 3 poderiam estar vindo de Alckmin e Amoedo, Meirelles, Álvaro Dias. Dá para fazer essa avaliação? Olha, isso fica difícil, porque você não tem um cenário sem o Haddad para depois você ver para onde migra, né? O certo seria a gente ter um cenário sem o Haddad e depois um cenário com o Haddad para poder ver a migração desse voto para ele. Então, o resultado é a acomodação ali dos eleitores em frente aí à oficialização da candidatura dele. Assim como também vimos ao longo aí das 3 pesquisas divulgadas, das quartas, né? Essa é a 4ª pesquisa divulgada. Também as movimentações que tivemos quando Lula registrou a candidatura, que teve uma subida, depois caiu rapidamente quando a candidatura foi indeferida. O Bolsonaro também teve uma movimentação após o ataque da facada que ele sofreu. Então, a opinião pública vai se acomodando aí em função dos fatos que ocorrem na campanha, da comunicação, das notícias envolvendo aí os candidatos. O que é visto aí na pesquisa, na pergunta espontânea, que é aquela onde nós não mostramos quais são os candidatos, nós ainda temos cerca de 40% dos eleitores sem mencionar espontaneamente em quem vai votar. Nós temos que agora, para completar essa rodada, o Gerson Camarote, por favor, que está ao seu lado. Pois é. Que bom, não estou sozinha hoje. Hoje a Márcia não está sozinha, vim fazer companhia a Márcia. Márcia, 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, na espontânea, o Haddad ele tem 11% já, que eu achei um índice muito elevado. O Lula tem 8%. E o Haddad aparece, quando é estimulado, com 19%. Me parece que esse espontâneo do Lula, o Haddad começa a capitalizar no voto total, quando tem o voto estimulado. Essa é uma questão. A outra questão é o Bolsonaro. O Bolsonaro mantém uma tendência, né, uma oscilação sempre positiva. A gente tinha expectativa, pelo menos a campanha do Alckmin, de tentar atrair pelo menos uma parte do voto antilulista, antipetista. E você viu, esse fim de semana, o Bolsonaro ele faz ali uma fala nas redes sociais, ao vivo, em que ele recaptura esse embate, não mais só com o PT, mas diretamente com Lula. Ou seja, ele consegue manter fiel esse voto anti-Lula, anti-PT, e isso daí, a estratégia dele tem dado certo? Bom, a estratégia dele tem mostrado que ele tem oscilado positivamente. O voto dele, também como foi dito já em outros programas, o voto dele é um voto firme, né? Porque o voto dele espontâneo a pessoa espontaneamente já fala, vou votar no Bolsonaro. Então, é um voto consolidado. Isso a gente também vê na proporção de pessoas que falam que esse voto dele não muda mais, é definitivo. É o candidato que tem o índice mais alto em relação a essa firmeza do voto. E acho que, de novo, a gente está vendo uma situação que a gente viu nas últimas eleições de PT-anti-PT, que antes estava sendo protagonizado pelo PSDB e agora está sendo personificado pelo Jair Bolsonaro. Nós vamos agora ver como é que se comportaram os números em relação aos candidatos. Os nossos comentaristas têm aqui um recorte em cada situação. André Sadio, sua escolha é Jair Bolsonaro. Márcia, eu vou ler aqui alguns destaques que a gente selecionou sobre o Bolsonaro para ver se a gente consegue analisar e avaliar esses números. Vamos lá. As intenções de voto em relação ao Bolsonaro crescem conforme a faixa de renda, indo de 12% entre quem tem renda familiar mensal até um salário mínimo a 41% entre quem tem renda familiar mensal acima de 5 salários mínimos. Também cresce conforme o nível de escolaridade. Ele tem 18% entre os menos escolarizados e 36% entre os que possuem ensino superior. Esse segmento que ele tinha 29%. Também cresce de 33% para 36% entre os evangélicos, sobe 3 pontos percentuais entre quem tem de 25 a 34 anos, indo de 29% a 32%. São alguns dos destaques aqui que eu selecionei.
chega aqui a 32% entre os moradores das regiões Norte e Centro-Oeste, agora falando um pouco das regiões. Ele tem 38% das intenções de voto entre quem reside na região Sul e mantém os 35% de intenções de voto entre os que se autodeclaram brancos. E para finalizar aqui, sobre as intenções de voto do Bolsonaro entre homens e mulheres, entre os homens, maioria 36%, do que entre as mulheres, segmento em que ele alcança 20% das menções. Márcio, o que explica, por exemplo, essas oscilações, esse crescimento dos pontos do Bolsonaro nesses setores que eu destaquei? Bom, então, o Bolsonaro tem um perfil de eleitor desde a primeira pesquisa realizada, uma intenção de voto mais forte, mais predominante entre os homens, entre os jovens, entre os mais escolarizados, entre os de renda mais alta. Né? Esse de renda mais alta, que você menciona que hoje atingiu 41%, na pesquisa anterior ele estava com 35%, ele cresceu 6 pontos nesse segmento de renda superior a 5 salários mínimos. E com esse crescimento, dessas oscilações positivas, crescimento de 22 para 26 e agora para 28, a gente percebe também que há esse crescimento se dá nesses segmentos que ele já era forte e avança em alguns outros, como, por exemplo, você mencionou, na faixa etária de 25 a 34 anos e na faixa de 35 a 44 anos também ele avança aí nessas oscilações que ele vem demonstrando no total do Brasil. O crescimento vem dessa parte etária, dessa faixa etária aí da população, assim como também um crescimento mais acentuado ao longo de todas as pesquisas no ensino médio. Antes ele era predominantemente no ensino superior, mas também agora avança no ensino médio. E até entre as mulheres que têm um voto, 20% das intenções de voto entre as mulheres no Bolsonaro, se você olha a série histórica, desde a primeira pesquisa, você vê que ele também vem oscilando positivamente. A primeira pesquisa entre as mulheres eram 12%, e agora nós estamos com 20%. Das oscilações do candidato Bolsonaro, vamos agora para o olhar de Valdo Cruz em relação às oscilações do candidato Haddad, do PT. Valdo. Márcia, é interessante notar que o perfil do candidato, do eleitor ali de Fernando Haddad, é quase que um espelho ao contrário do Jair Bolsonaro. Que eu corrijo, a oscilação, houve um crescimento. Isso, um crescimento. Oscilação em relação ao candidato Bolsonaro. Haddad cresceu 11 pontos, é um crescimento de 11 pontos. E a gente vê que esse crescimento ali reflete um eleitor que é exatamente o oposto, praticamente o oposto do eleitor de Bolsonaro. A gente pode olhar, se Bolsonaro tem ali na questão de faixa de renda, pontua mais fortemente na renda mais alta, já Haddad é exatamente o contrário. Vamos dar uma lida aqui no recorte, olha só. Primeiro por região, né? Enquanto Bolsonaro pontua ali 38% na região sul, Haddad pontua melhor hoje na região Nordeste. Ele subiu de 13% para 31% na região Nordeste, tirando o primeiro lugar ali que estava exatamente com o Ciro Gomes. É a única região em que o Bolsonaro não ganha, é exatamente o Nordeste, onde está ganhando Fernando Haddad, subiu de 13% para 31%. Na renda que eu estava falando, enquanto o Bolsonaro votado mais nas rendas, faixa de renda mais elevada, acima de 5 salários mínimos, já Fernando Haddad ganha na renda mais baixa, até 1 salário mínimo. Fernando Haddad subiu de 10% para 27%. Nos menos escolarizados, aí a Fernando Haddad também tem uma pontuação muito melhor entre os menos escolarizados. Até a 4ª série do ensino fundamental, ele subiu de 6% para 24%. Quando a gente olha Bolsonaro, ele pontua melhor, ele lidera exatamente no ensino superior. Eleitores que residem em cidades até 50 mil, pontuação também de 24%. E entre eleitores que se declaram pardos ou pretos, ele subiu de 9% para 22%. Ou seja, Márcia, é um oposto realmente de Bolsonaro, ou seja, e Fernando Haddad refletindo aquele eleitor que era um eleitor que preferia exatamente Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que isso reflete bem o perfil do eleitor de Fernando Haddad, não é isso, Márcia? Isso. A primeira eleição do presidente Lula, em 2002, ele foi eleito pela primeira vez com 61% dos votos válidos, com um voto bastante homogêneo na população brasileira, entre as várias regiões, entre os vários segmentos demográficos.
após o mensalão em 2005, na reeleição dele em 2006, ele também foi reeleito com 61% dos votos, só que daí os votos eram totalmente distintos do que foram em 2002. Né? Em 2006, nós percebemos uma clivagem social muito forte, onde menos favorecidos na escolaridade, na renda, mais Nordeste, votando muito mais fortemente no ex-presidente Lula, e o Sul, o Sudeste, os mais escolarizados, maior renda, votando no adversário. Em 2010, a eleição da Dilma também se deu com esse perfil. Em 2014, esse perfil perde um pouquinho de força e ganha um pouco a força geográfica. E, aparentemente, nessa eleição, nós estamos de novo com uma clivagem social bastante forte nesses perfis dos eleitores de Fernando Haddad e de Jair Bolsonaro. Agora, os destaques em relação ao eleitorado de Ciro Gomes. Derval Pereira. Márcia, a gente vê aqui que o Ciro Gomes está estagnado no cômputo geral e também estagnado no Nordeste, que teoricamente seria o seu ponto forte. Né? Ali o Haddad já tomou conta do eleitorado, como se esperava por causa do Lula. Agora, qual é a chance do Ciro Gomes ganhar o voto útil no Nordeste? Qual é a chance do Ciro conseguir disputar com Haddad um segundo turno, a chegada ao segundo turno? Bom, nessa situação que hoje coloca o quadro de Haddad e Bolsonaro como o mais provável para a disputa do segundo turno, o Ciro entra nessa disputa como uma possível, entre aspas, terceira opção. Né? Terceira opção no sentido de que aqueles eleitores que não querem votar nem em Bolsonaro nem no PT, quer dizer, não é a opção deles, acho que o Ciro é o que leva uma certa vantagem para ganhar esse possível eleitor. Agora, então, o que a gente vai ter que ver é se ele consegue, não só no Nordeste, mas em outras regiões do país, se ele consegue alguma movimentação aí ao longo das últimas semanas de campanha. Agora, olhar em relação ao tucano Geraldo Alckmin. Cristiana Lobo. Márcia, o caso do Geraldo Alckmin essa semana, eu diria que é dramático, porque ele perde votos entre os jovens, ele perde votos entre os eleitores entre 35 e 44 anos, ele perde votos entre o eleitor que mora nos municípios de 50 a 500 mil habitantes. Quer dizer, quando o candidato ele perde um eleitor, para ele reconquistar esse voto é muito mais difícil, que é a pergunta que você fez em relação ao Ciro. A minha pergunta é quase que uma opinião que a gente está enxergando. Essa eleição já está polarizada entre Bolsonaro e Fernando Haddad. Essa polarização pode fazer esses candidatos minguarem ainda mais, ainda que você tenha dito que não se resolva no primeiro turno. Quer dizer, o eleitor está mostrando que quer alguém com características mais acentuadas e não essa ideia do voto útil do centro, isso parece que não está na cabeça do eleitor. O eleitor quer ou uma coisa ou outra coisa. Esse miolo aí parece que não está agradando. O eleitor ele busca ali entre as opções, né, o que vai mais ao encontro das necessidades dele. Né? Então, a gente vê, quando a gente avalia os dados e das pesquisas estaduais também, a gente vê, por exemplo, que a questão da segurança é uma questão importante para o voto do Bolsonaro. A gente vê que a questão do Alckmin aparece um pouco mais fortemente a questão do emprego, né? Uma correlação maior ali entre voto e problemática dos candidatos. Agora, quando a questão começa a ficar polarizada, fica muito mais difícil, porque daí a questão fica principalmente ali olhando para os dois. Agora, não descarto nenhuma possibilidade, porque essa eleição, a cada hora, é um fato novo. Então, a gente ainda tem a campanha pela frente, ainda tem os últimos debates, a gente sabe que as pessoas ficam tomando a sua decisão cada vez mais tarde, fica esperando até a última hora para ver se não vai aparecer nenhuma denúncia contra o candidato que ela está escolhendo. Né? Então, hoje ainda o que a gente vê é uma fluidez de voto grande, tanto entre os demais candidatos e mesmo o Bolsonaro estando forte, o Haddad estando forte, ainda também não é esse voto ainda tem uma parte que não é
totalmente definitivo, né? Os dois têm o maior percentual de pessoas que dizem que sim, que é um voto definitivo, mas ainda tem uma parcela que fala, é a minha escolha, primeira escolha, até o final eu decido se eu fico com ele ou não. Então, é essa questão de ficar esperando o que vai acontecer no dia a dia da campanha, até a véspera, até o dia da eleição, até a hora que o eleitor entra lá e vota. O olhar de Gerson Camarote em relação à candidata Marina Silva. Camarote. Márcia, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, que a Marina Silva ela atinge 10% entre quem reside nas regiões norte e centro-oeste. Antes ela tinha 9%, ou seja, uma oscilação pequena, de 1% positiva. Mas, em compensação, o que a gente está vendo é uma situação difícil dela de queda de até 9 pontos percentuais entre quem tem escolaridade de até quarta série do ensino fundamental. Então, é uma situação difícil. Ela tinha 13% e agora só 4%. E também queda de 5 pontos percentuais entre os residentes da região Nordeste, indo de 11% para 6%. Ou seja, ela está perdendo, desidratando no eleitorado que era do ex-presidente Lula e que migrou para ela e que agora deixa o voto na Marina Silva? Aparentemente, sim, porque ela herdou esse voto na hora que o Lula não estava sendo apresentado como um possível candidato. Eleitores, principalmente onde houve essa queda maior, né? E agora, com a oficialização da candidatura, esse voto está voltando para a origem, né? Então, ela poderia ser uma possível substituta para esses eleitores. Mas agora, com a oficialização de Fernando Haddad, ela acaba perdendo esses votos aí nessas últimas campanhas. Que perde no Nordeste e nos menos escolarizados. Que é o perfil de um eleitor, o eleitor com menor escolaridade, com menor renda, ele está sempre olhando para o candidato que vai fazer mais por ele, né? O que tem um cuidado maior com ele. Nós vamos seguir com o recorte dessa pesquisa do IBOPE. O IBOPE também pesquisou a rejeição aos candidatos. O Instituto perguntou, dentre esses candidatos a presidente da República, em qual o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum. O IBOPE explica que, nesse levantamento, os entrevistados podem citar mais de um candidato e que, portanto, os resultados somam mais de 100%. Vamos, então, ver os números. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 44% no primeiro levantamento. Foi para 41% e agora tem 42% de rejeição. Fernando Haddad, do PT, apareceu com 23% nas duas pesquisas anteriores e agora está com 29%. Marina Silva, da Rede, tinha 26%, depois 24% e agora novamente 26%. Geraldo Alckmin, do PSDB, estava com 22% na primeira pesquisa de setembro, depois passou para 19% e no novo levantamento aparece com 20%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 20%, depois 17%, agora 19%. Henrique Meirelles, do MDB, estava com 14% de rejeição na pesquisa do dia 4 de setembro, depois foi para 11% e agora 12%. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 14% no primeiro levantamento e teve 11% de rejeição nas duas pesquisas seguintes. Eimael, do Democracia Cristã, estava com 14%, foi para 11% e manteve o índice. Guilherme Boulos, do PSOL, aparecia com 13%, foi para 11% na pesquisa seguinte e agora 10%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 13%, depois 9% e está com 10% na nova pesquisa. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 13%, depois 11% e agora 9%. João Amoedo, do Partido Novo, estava com 12%, foi para 10% e agora tem 9%. João Goulart Filho, do PPL, foi de 11% para 8% de rejeição e manteve o índice. O índice dos que disseram que poderiam votar em todos antes era 1% e 2% nas duas pesquisas seguintes. Não souberam ou preferiram não opinar, o índice era de 10%, depois foi para 11% e agora 9%. Um recorte importante para ser analisado é o do voto útil, ou seja, quando o eleitor muda o voto porque pretende evitar a vitória de um candidato de que não gosta. Eu vou agora a Brasília falar com o repórter Nilson Clava. Nilson Clava, boa noite. Qual foi a resposta dos eleitores em relação a essa questão colocada pelo IBOPE?
Boa noite, Heraldo. Boa noite a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui na Globo News. Olha, Heraldo, muito candidato buscando voto útil, muita gente se perguntando qual o impacto dele na eleição. Então, o Ibope fez a seguinte pergunta que a gente separou aqui para mostrar os dados para vocês. Fez a seguinte pergunta para o eleitor: você votaria em um candidato que não seja de sua preferência para evitar que outro que você não goste vença? Ou seja, na prática, você adotaria esse voto útil? Qual foi a resposta dada pelo eleitor? 14% dos eleitores disseram que essa chance de adotar o voto útil, Heraldo, é muito alta. Outros 18% disseram que a chance também é alta de adotar esse voto útil. Se a gente pegar, quer dizer, esses dois primeiros dados aqui, muito alta e alta, você tem que 3 em cada 10 brasileiros disseram que podem sim adotar, tem grande chance de adotar esse voto útil. Depois, a gente caminha para o terceiro dado ali. 18% dos eleitores responderam que a chance de adotar esse voto útil é uma chance média. E aí a gente caminha para baixa e muito baixa, né? 20% do eleitorado entrevistado diz que é baixa a chance de adotar esse voto útil e depois 23% diz que é muito baixa. E aí, se a gente soma também essa baixa e muito baixa, a gente chega à conclusão de que 4 em cada 10 eleitores brasileiros disseram que a chance é pequena de adotar esse voto útil. Ou seja, você, respondendo essa pergunta aqui, escolher um candidato que não é aquele da sua preferência para evitar que outro vença. E no fim ali, 6% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam. Heraldo. Nilson Clava fazendo o recorte do voto útil. Eu vou direto a Merval Pereira, porque este é um dado que você sempre tem repetido a análise em relação a ele no Jornal das 10, Merval. Eu acho que isso aí mostra que o voto útil vai ter um papel muito importante, se não for decisivo no primeiro turno. A Márcia disse que é muito difícil que isso aconteça, mas eu vejo cada vez mais essa polarização entre Bolsonaro e Haddad e a tentativa dos dois lados de terminar a eleição no primeiro turno. Isso pode ser que aconteça porque o eleitorado claramente está querendo os extremos. Como disse a Cristiana, os candidatos moderados que se apresentam como do centro, de negociação, estão sendo rejeitados. E os dois extremos é que estão polarizando a disputa. E uma coisa interessante é que os dois primeiros, Bolsonaro e Haddad, são os mais rejeitados. E lideram. Pois os dois primeiros são os mais rejeitados. Mas eu acho que até por isso mesmo. Virou uma polarização de tal forma, aquela observação que o Valdo fez no começo, o eleitor do Haddad é o avesso do eleitor do Bolsonaro, né? Então, parece que a eleição está mobilizando apenas os dois e os demais viraram satélites dessa eleição. Não é isso? Agora, e você fala do voto útil, quer dizer, 14% admitem o voto útil muito fortemente. Isso, possibilidade muito alta. Muito alta. 18 alta. E 18 média, quer dizer, são 50% que podem votar sem ser o candidato que Valdo quer. Cruz, por favor. O problema é o seguinte, nesse caso, eu queria ouvir a opinião da Márcia sobre isso. Todos nós ouviremos a sua análise. Se você cai ali, se você tem Ciro Gomes conseguiu manter os 11%, ele tinha uma preocupação em não cair, mas também tinha outra de não ficar muito distante de Fernando Haddad. A distância dele ficou muito grande, 8 pontos de diferença para Fernando Haddad, isso é ruim para ele. Alckmin caindo muito, caindo para 7%, Marina caindo para 6%. Se esses candidatos que poderiam ali sonhar chegar ao segundo turno continuarem caindo, aí entra nesse cenário que o Merval está dizendo, que aí vai beneficiar ou Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad, porque na hora que a pessoa vou votar voto útil, mas se eu vou votar voto útil em quem? Se os meus candidatos que eu poderia escolher como uma segunda opção, exatamente para evitar que aquele outro não ganhasse, estão muito atrás nas pesquisas,
Aí pode bater a sensação do eleitor, não vai adiantar eu fazer esse voto útil, porque esse candidato não vai conseguir ganhar. Caso do Alckmin. E aí pode, exatamente, caso do Alckmin. E aí ele pode fazer, como o Verval está falando, uma opção entre Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad. André Sadi. E essa avaliação do Merval sobre o eleitor não quer um candidato moderado, explica muito essa queda e essa situação do Geraldo Alckmin, né? Porque agora eles estão com um discurso lá no comitê do PSDB de que ele vai subir o tom, de que ele vai criticar o Bolsonaro, vai se colocar cada vez mais como o voto anti-PT. Talvez seja tarde demais, porque ele demorou a assumir aí a linha de frente desses ataques, como queriam os seus marqueteiros, seus principais assessores, e ele acabou virando, como a Cris disse, um personagem satélite na campanha. Vamos seguir. O Ibope também perguntou aos eleitores se eles votariam em Fernando Haddad do PT caso Lula declarasse seu apoio a ele. 25% dos entrevistados disseram que com certeza votariam em Fernando Haddad, 19% que poderiam votar nele e 49% que não votariam em Fernando Haddad de jeito nenhum. Já 5% dos eleitores responderam que não conhecem Fernando Haddad o suficiente para opinar. Como a gente sabe, Lula declarou, então, apoio a Fernando Haddad. Vamos, então, ouvir Gerson Camarote, de São Paulo. Gerson. Alô? Você. Desculpa, eu estava com um probleminha aqui de áudio. Deixa eu te falar, Heraldo. Primeiro, em relação a voto útil, eu queria resgatar um pouco aquele debate, que é o seguinte, o que deu para apurar é que você tem ali uma tentativa, lógico, da Marina, do Ciro e do Alckmin de tentar emplacar o voto útil. Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro ele tem também trabalhado muito para neutralizar. Não é que ele acha que vai ganhar agora no primeiro turno, mas ele está ali num movimento, Heraldo, de também trabalhar o voto útil, mas para cristalizar principalmente o seu eleitor, para não ver o seu eleitor sair para o Alckmin, por exemplo. Então, essa é uma estratégia que está sendo colocada em prática mais recentemente em relação a isso. E a transferência de voto Lula-Haddad, o olhar da Márcia também, Márcia? Bom, a questão do voto útil, a gente já viu em situações de eleição municipal, de eleições estaduais, mas nas eleições presidenciais, nas últimas eleições presidenciais, a gente não vivenciou isso. Eu acho que o eleitor ali, na própria pergunta, né, tem ali 18% falando que é média, mas os extremos, a gente está 4-3, 4 entre 10 eleitores falando que não mudaria o seu voto e 3 falando que poderia mudar, né? Também uma divisão ali nessa questão dessa situação. E aí eu acho que assim, o eleitor ele vai levar em conta essas informações, ele querer fazer um voto estratégico é direito dele, ele tem direito a essa informação e decidir como ele vai usar o seu livre-arbítrio de escolha, né? Então, eu disse que o Merval falou, pode acontecer? Pode, mas diante da situação, diante dos números hoje, a probabilidade é pequena. Amanhã a gente tem que ver, pode ser que isso aí caminhe para algum outro lado. E também acho que é pequena em função do número de candidaturas, né? E por isso, por as pessoas quererem sempre, no primeiro turno, o que a gente observa nesse comportamento eleitoral, é das pessoas quererem sim votar naqueles candidatos em que elas vêm fazer um voto pragmático, de falar, é nesse candidato que eu quero votar, porque eu gosto das ideias dele, porque eu apoio as ideias dele, porque eu gosto dele como candidato, né? Então, num primeiro turno, sempre as pessoas tentam fazer isso, e nessa eleição especificamente, nas pesquisas qualitativas, eu vejo uma preocupação do eleitor querer votar certo, do eleitor querer votar com mais consciência, né, de querer acompanhar a vida de cada um dos candidatos, ver o que já prometeu e cumpriu, o que prometeu e não cumpriu. Você vê que as pessoas estão querendo saber mais, né, sobre os candidatos. Então, cada eleição é uma, essa aqui é uma totalmente diferente de todas as que a gente teve. Nos resta acompanhar aí qual vai ser a opinião e como é que vai se comportar o eleitor de agora até o final. Nós vamos continuar com essa discussão a respeito das eleições. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vai ver como estão os cenários de segundo turno e também outras discussões a respeito da eleição presidencial. Até já.
Estamos de volta, direto da Central das Eleições, com a análise da nova pesquisa Ibope. Nesse segundo bloco, vamos começar mostrando o nível de decisão do eleitor, que foi medido pelo Ibope. O Instituto perguntou ao eleitor, abre aspas, qual dessas frases melhor define a sua intenção de voto para presidente da República? Fecha aspas. Vamos então ver os resultados. 53% dos eleitores de Jair Bolsonaro disseram que é uma decisão definitiva, que não mudará de jeito nenhum. 45% dos eleitores de Fernando Haddad também pensam assim. Entre os eleitores de Ciro Gomes, 32%, Geraldo Alckmin, 25% e Marina Silva, 24%. Agora, os eleitores que disseram que a decisão é firme, mas que poderá mudar no decorrer da campanha. Entre os eleitores de Geraldo Alckmin, 24% pensam assim. Entre os que votam em Marina Silva, 21%, Ciro Gomes, 20% e Fernando Haddad, também 20%. Já entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 17%. Agora, quem disse que é uma escolha do atual momento que durante a campanha poderá mudar. Entre os eleitores de Geraldo Alckmin, 24% pensam assim. Entre os que declararam voto em Ciro Gomes, 22% deram essa resposta. Marina Silva, 21%, Fernando Haddad, 14% e entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 11%. Por fim, quem disse que é apenas uma preferência inicial. Entre os eleitores de Marina Silva, 30% pensam assim. Entre os que declararam voto em Geraldo Alckmin, 26% deram essa resposta. Ciro Gomes, 25%, Fernando Haddad, 15% e entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 13%. Os números da firmeza do voto. Eu vou direto a Márcia Cavalari. Márcia, isso significa, como se diz lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, minha terra, que muita água ainda pode passar por baixo dessa ponte? Com certeza. A pesquisa, como a gente diz, ela retrata aquele momento, a sequência de pesquisas mostra um filme, mas esse filme só termina quando o eleitor entra lá na cabine e aperta o confirma, né? E aí, com essas opiniões e com esses resultados, a gente vê que ainda tem espaço para acontecer muita coisa. Né? Agora, Márcia, o que a gente dá para perceber também é uma firmeza maior do eleitorado do Bolsonaro, ou seja, um voto mais cristalizado. O eleitor dele, ele está ali naquela primeira faixa, que vai votar com certeza, ou na segunda faixa, chega a 70%, eu estava somando de cabeça esses dois. Já Marina, o próprio Alckmin, está um voto mais volátil. Está, sim, um voto mais volátil. Essa firmeza, a gente também vê, como eu mencionei anteriormente, da pergunta espontânea, onde o Bolsonaro aparece já muito forte. Então, nem precisa estimular o eleitor falando, olha, esses aqui são os candidatos em quem você votaria. Ele já sabe, ele já correu atrás da informação e já está declarando espontaneamente ali o voto, que mostra, sim, uma consolidação do voto do Bolsonaro. Márcia, eu queria voltar um pouco na questão da rejeição, porque é o que a gente tem ouvido muito nas campanhas, nas principais campanhas. À medida que o Fernando Haddad se torna mais conhecido, mais ligado ao Partido dos Trabalhadores, também a rejeição dele deve aumentar. A gente viu a do Bolsonaro caindo um pouco. A minha pergunta para você é, isso é uma tendência? Você acha que ainda vai subir a rejeição do Fernando Haddad e cair a do Bolsonaro? E o que explica isso? Bom, a rejeição, essa pergunta ela é comparativa, né? Então, a gente coloca todos os candidatos num disco, num círculo, e entre esses candidatos, em quais você não votaria de jeito nenhum. Ele pode dizer mais de um, pode dizer que não votaria em nenhum deles, né? Citando que rejeita individualmente cada um deles. Então, isso E a gente vê também que a proporção assim, a gente está com uma situação dividida, a gente também tem 4 entre 10 eleitores rejeitando o Bolsonaro, as demais rejeições se dividem ali entre os candidatos, mas, claro, quando 2 ou 3 têm ali um protagonismo, a discussão em torno deles fica maior e existe, sim, a possibilidade de crescimento ou até de queda, né, de rejeição, porque essa rejeição não é uma rejeição fixa que não muda. É a mesma coisa quando a gente avalia, por exemplo, nos estados, governadores que estão ali com uma avaliação não tão boa e que ao longo da campanha conseguem
comunicar de uma forma que essa avaliação vai sendo vista de outra forma e consegue transformar isso em voto. A mesma coisa acontece com a rejeição. Tem uma rejeição por princípio, mas ao longo da campanha vai descobrindo informações, vai comparando com os demais candidatos e isso vai se acomodando aí ao longo da campanha. Márcia, eu queria saber se essa polarização que está acontecendo entre Bolsonaro e o Haddad, na sua opinião, pode ser comparado à polarização que houve nos últimos 25 anos entre o PT e o PSDB. Quer dizer, o eleitor do PSDB estaria indo para o Bolsonaro para se contrapor ao PT? Do que eu estou vendo aí dos dados, aparentemente essa polarização PT-PSDB, na verdade, está neste ano como PT e anti-PT, e a candidatura do Bolsonaro está personificando o antipetismo. Eu acho que é isso que essa eleição está mostrando para a gente, que tem essa divisão do antipetismo e do petismo, e a personificação, ao invés desse ano de estar sendo pelo PSDB, está sendo pelo candidato Jair Bolsonaro. Márcia, voltando à questão do voto cristalizado, né? Você mostrou aí, a gente mostrou que o voto está mais cristalizado ali. Primeiro, o voto para Bolsonaro e, em segundo lugar, para Fernando Haddad. Aí, se você vai lá, checando na própria pesquisa do Ibope também sobre a expectativa de vitória, como é que o eleitor fala assim, quem que você acha que vai ganhar a eleição? A gente vê que Bolsonaro está ganhando com 44% e depois, em seguida, Haddad, que subiu de 8% para 17%. Isso é reflexo desse voto cristalizado e você acha que isso pode ter uma influência na definição do primeiro turno? Não, olha, essa pergunta é uma pergunta de percepção, porque ao fazer essa pergunta a gente fala, independentemente do seu voto, quem você acha que vai ganhar essa eleição? Então, é uma pergunta de percepção do eleitor, né? Então, para o Bolsonaro ter 44% de pessoas dizendo que ele vai ser vencedor, tem mais gente que não está votando nele que está vendo a situação e acreditando que ele possa ser o vencedor, né? Agora, essa pergunta, a gente também vê mudanças, assim como você, Valdo, mencionou, do próprio crescimento do Haddad, né? Essa percepção de quem vai ganhar a eleição, ela vai sendo construída ao longo da campanha, né? Então, à medida que você vai avaliando as movimentações dos candidatos, quem está subindo, quem está caindo, essa percepção vai também aí mudando durante o período da campanha eleitoral. Ô, Márcia, o Ibope aferiu qual é o motivo decisivo do voto do eleitor? Em eleições passadas, a gente viu muita esperança. Fernando Henrique, quando fez o Real, por exemplo, então era um voto numa expectativa da economia. O Lula também criou até o slogan, a esperança que venceu o medo, enfim, era um voto mais propositivo ou para cima. Agora tem um aferimento se é um voto mais irritado, e qual é o fator decisivo do voto do eleitor? Bom, o que a gente tem visto é que o eleitor ele quer ver como é que o país vai sair da situação em que está e como isso vai impactar na vida dele em vários aspectos. A gente avaliando a agenda principal hoje, principal preocupação, principal foco do eleitor hoje é na questão da saúde, né? A saúde e sempre esteve em pauta em todas as eleições presidenciais que nós já acompanhamos. Vem a questão da segurança em segundo lugar, como principal problema, vem a questão de combate à corrupção, vem a questão de geração de emprego e de educação. Então, essas cinco áreas, esses cinco problemas são os que mais preocupam e que os eleitores gostariam de ver soluções para esses problemas. Saúde, educação, segurança, combate à corrupção e geração de empregos. Então, agora, é claro que o eleitor, em termos de sentimento, ele sempre está pensando no futuro, ele está sempre pensando o que vai fazer, qual candidato tem condições de melhorar essas preocupações dele, que impactam no seu dia a dia, e busca aí as alternativas, as propostas que vai mais ao encontro das soluções dos problemas. E a gente segue com os recortes da pesquisa. O Ibope simulou 4 cenários para o segundo turno. Vamos ao primeiro deles, entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Em todas as simulações, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Ciro Gomes, do PDT, tinha 44%. Foi para 40% e manteve o índice no novo levantamento, e varia entre 38% e 42%. Jair Bolsonaro, do PSL, aparecia com 33% na primeira pesquisa de setembro, 37% na segunda e agora está com 39%. E pela margem de erro tem entre 37% e 41%. Os dois, portanto, estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos somavam 19% na primeira pesquisa de setembro, depois 18%, agora são 15%. 4% não sabiam ou preferiam não opinar. Na segunda pesquisa, o índice se manteve e agora são 6%. Outro cenário de segundo turno simulado pelo Ibope, desta vez entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 41% na primeira pesquisa, 38% no segundo levantamento e manteve o índice agora. Pela margem de erro, varia entre 36% e 40%. Jair Bolsonaro, do PSL, aparecia com 32%, depois 37% e na nova pesquisa está empatado com Alckmin com 38% e oscila também entre 36% e 40%. Votos brancos ou nulos eram 23%, 21% e agora 18%. Não souberam ou preferiram não opinar, 4%. O índice se manteve e agora são 6%. Agora o cenário entre Jair Bolsonaro e Marina Silva. Nesse cenário, Jair Bolsonaro, do PSL, aparecia com 33% das intenções de voto na primeira pesquisa de setembro. Depois subiu para 38% e agora 41%. Pela margem de erro, varia entre 39% e 43%. Marina Silva, da Rede, foi de 43% para 38% e está com 36% na nova pesquisa. Pela margem de erro, oscila entre 34% e 38%. Votos brancos e nulos eram 20% nas duas primeiras pesquisas de setembro. Agora são 18%. 3% dos eleitores não souberam ou preferiram não opinar na primeira pesquisa de setembro. Depois eram 4%, agora são 5%. O quarto cenário de segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Fernando Haddad, do PT, apareceu com 36% das intenções de voto nas duas primeiras pesquisas de setembro. Subiu para 40% e oscila entre 38% e 42% pela margem de erro. Haddad está empatado com Jair Bolsonaro, do PSL, que cresceu de 37% para 40% e manteve o mesmo índice na nova pesquisa. Pela margem de erro, pode ter entre 38% e 42%. Votos brancos e nulos eram 22% na primeira pesquisa de setembro, depois 19% e agora são 15%. 5% dos eleitores não souberam ou preferiram não opinar nas três pesquisas de setembro. Para os cenários de segundo turno, eu vou direto a Márcia Cavalari, do Ibope, com a seguinte questão. Márcia, o segundo turno não está colocado, mas já está pesquisado. Sim, as simulações todas de segundo turno mostram aí, com exceção da Marina, que tem uma diferença maior, mas com o Alckmin, com o Ciro e com o próprio Haddad, uma situação de empate técnico entre os dois, o que reafirma aí, eu acho, a questão do PT e anti-PT, né? No sentido de que, mesmo quando não é um candidato do PT, ou sei lá, se a gente chamar de direita, esquerda, ou mais liberal, mais progressista, qualquer nomenclatura, é uma divisão que a gente tem aqui no país. Essas simulações de segundo turno também acho que não contribuem para o eleitor tomar um voto útil nesse momento, porque mostra uma situação de empate em todos os cenários aí que nós medimos. Agora, Márcia, o que a gente percebe também é o seguinte, você tinha ali, no primeiro momento, na primeira pesquisa dessa série, você tinha ali um conforto de quase todo mundo em relação ao Bolsonaro, né? Bolsonaro, ele vai se aproximando, agora está no empate técnico e, surpreendentemente, também o Haddad tinha um momento que até o Bolsonaro chegou a ter uma margenzinha de conforto em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro em relação ao Haddad, do PT. Agora não, tudo ficou muito embolado. Ou seja, o Bolsonaro ele cresce no primeiro turno e acaba tendo esse reflexo no segundo turno, o Haddad cresce no primeiro turno e acaba tendo esse reflexo no segundo turno? Sim, porque quando o candidato cresce, tanto na espontânea quanto no cenário de primeiro turno, é natural que ele cresça também no cenário de segundo turno. O que é importante esclarecer
é que os resultados, o segundo turno, a simulação do segundo turno, é outra, né? A eleição do segundo turno, como a gente diz, é outra eleição. O que a gente mede com esse segundo turno é a força entre dois candidatos, a disputa de dois candidatos, qual é o capital político que cada um tem ali naquele confronto. Porque a gente sabe que o próprio resultado oficial da eleição e a própria composição de forças políticas que ocorre após o término do primeiro turno tem um efeito, sim, sobre o eleitor. Tanto é que, em várias situações, a gente observa que o segundo turno começa de um jeito totalmente diferente do que a gente estava medindo no primeiro turno, né? Na verdade, quando a gente está colocando, o eleitor ainda está pensando na situação do primeiro turno e a gente vem com uma imposição ali de problemática de segundo turno. Então, na verdade, o que a gente está medindo é força entre os dois extremos, candidato A, B, entre todas as combinações aí que nós fizemos, e que mostra que está uma situação bastante dividida, né? Isso tem a ver, claro, com a rejeição também, porque num segundo turno é menos escolha e mais voto em quem eu não quero que ganhe, né? Quer dizer, voto em um candidato para aquele que eu não quero ganhar, então é mais uma briga de rejeições num segundo turno do que de preferências. Se a gente analisar, viu, Márcia, as pesquisas de simulações de segundo turno, até pouco tempo Jair Bolsonaro não era considerado um candidato competitivo no segundo turno. Se a gente pega a pesquisa do Ibope de 11 de setembro com a de 18 de setembro, é interessante analisar que ele tem um melhor desempenho com Ciro, com Alckmin e com Marina, ele melhora o desempenho com esses três candidatos. Claramente, por exemplo, no Ciro, ele perdia na pesquisa anterior do Ibope de 40 a 37, agora tem um cenário de empate. Alckmin também era o cenário de empatado, agora repete o empate. Marina ganhava dele, agora ele ganha de Marina. Estava empatado antes e agora ele ganha de Marina. Agora, já na questão do Fernando Haddad, acontece um fenômeno diferente. Fernando Haddad, nesse caso, ele estava perdendo para o Bolsonaro, era 40 para o Bolsonaro, 36, agora ele está numa situação de empate. Isso claramente reforça um pouco o discurso ali do PSDB de que Bolsonaro poderia ser meio que o passaporte para a volta do PT ao poder, porque ele mostra que, nesse caso, Haddad está num movimento de ascendência ali, pelo menos nessas simulações de segundo turno. Você entende assim também? Olha, o movimento de levar a situação essa de empate técnico é decorrente, sim, do crescimento dos dois candidatos, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Haddad cresceram aí ao longo das pesquisas, o Haddad mais fortemente nessa, né, após a oficialização da candidatura. Então, é uma situação que a gente observa que quando o candidato começa a crescer, esse crescimento não é estanque ali para o primeiro turno, né? Ele vai para as outras medições também. Então, essa situação é uma situação em que vai ter, para os dois, né, talvez seja o melhor cenário para cada um individualmente seja esse, de Bolsonaro com Haddad, né? Ô, Márcia, todo mundo diz que o segundo turno é uma nova eleição, uma outra eleição. No entanto, historicamente, quem termina o primeiro turno em primeiro lugar vence o segundo turno. Você acha que essa tendência pode mudar nesta eleição, que é uma eleição tão diferente das outras? Olha, tudo pode acontecer, Merval. Se a gente lembrar a eleição de 2014, as primeiras pesquisas divulgadas no segundo turno, pós-término do primeiro turno, acho que foram 4 pesquisas, 2 do Ibope e 2 do Datafolha, que mostravam um cenário onde o Aécio vinha na frente. E depois, ao longo da campanha do segundo turno, que foi mudando e que daí a Dilma passou à frente. Já vi outras eleições também, que começam, municipais ou estaduais, que o candidato que ficou em segundo lugar começou na frente e depois, durante a campanha, modificou e acabou ganhando o que terminou em primeiro lugar. Essa eleição a gente não tem muito histórico, porque era uma eleição diferente, né? É uma eleição onde o eleitor está buscando ali uma alternativa diferenciada e a gente vai ter que ver como é, porque também é uma situação, tudo bem, no segundo turno tem mesmo tempo de televisão para cada um, mas a gente também tem que ver como é que vai ser a participação do candidato Bolsonaro no segundo turno, né, com confronto direto com o PT, quer dizer, tem muita coisa para acontecer para a gente poder falar que o que foi de voto passado, observado, se repetirá nessa eleição.
Ô, Márcia, o Bolsonaro melhorou o desempenho entre as mulheres, a gente viu no recorte da pesquisa. A minha pergunta é, mesmo com essa melhora, esse embate de segundo turno pode favorecer o Fernando Haddad, que está 40-40, por conta dessa campanha que existe entre mulheres contra a candidatura de Jair Bolsonaro? Ou seja, as mulheres podem fazer a diferença no segundo turno? Olha, primeiro que as mulheres são a maioria, né? 52% do eleitorado, 53% do eleitorado são mulheres. No voto do primeiro turno, a gente já vê, eu disse que teve esse crescimento entre as mulheres, que começou com 12, agora ela tem 20, mas está empatado já com o Fernando Haddad no primeiro turno, está 20-19, né? Então, o peso das mulheres no segundo turno, sim, as mulheres também decidem o seu voto mais tarde, mais na reta final da campanha, e a gente vai ter que observar essa movimentação. Márcia, a gente falou um pouco sobre essa questão da eleição ser decidida ou não no primeiro turno. Você acha que é muito difícil, mas olhando esse cenário do segundo turno, isso pode mudar o voto do eleitor? Quando ele olha, por exemplo, o candidato dele ali, aquele voto que é anti-PT ou anti-Bolsonaro, quando ele olha esse cenário do segundo turno, ele pode pensar no primeiro turno e não ir no candidato do coração dele, como a gente chama, e de fato fazer o voto útil. Você acha que nessa eleição isso pode acontecer, diante desse segundo turno? Não, tudo pode acontecer, Andréia. Pode. Ele vai ter essas informações e com as informações que ele tiver, ele vai tomar a decisão dele, de fazer um voto estratégico ou não, de votar sim no candidato em que ele mais acredita, em que ele gosta. Ele pode olhar e falar, gente, eu não quero nenhum desses dois, então vou votar branco nulo. Quer dizer, o eleitor é livre e tem o livre-arbítrio para decidir o que fazer com o seu voto. Essa informação faz parte do processo democrático para tomar sua decisão ali. Então, tudo pode acontecer. Quando eu falo que a probabilidade é pequena, é em função da quantidade de candidaturas e da estatura dos candidatos, né? De toda forma, o Ciro tem ali um patamar que parece também que ele não perdeu e que pode complicar. Agora, pode sim complicar uma situação de término no primeiro turno, né? Mas essa possibilidade existe. A probabilidade não é zero disso acontecer. Márcia Cavallari, diretora do Ibope, eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, hoje em São Paulo, ao lado do Gerson Camarote, a quem eu também agradeço. Agradeço a presença dos meus colegas Andréa, Merval, Valdo, Cristiana. Muito obrigado pelas participações de vocês. Boa noite e até ao longo dessa semana vamos continuar discutindo eleições aqui. Até amanhã, né? Amanhã. Depois do intervalo, o dia de campanha dos candidatos à presidência da República. Por favor, não saia daí. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, afirmou hoje que as urnas eletrônicas usadas nas eleições são absolutamente confiáveis. A ministra ressaltou que em 22 anos de utilização não houve nenhum caso de fraude comprovado. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também defendeu a segurança das urnas eletrônicas. Agora vamos mostrar as atividades de campanha de candidatos à presidência da República. Marina Silva, da Rede, esteve hoje em São Paulo. A candidata da Rede só teve compromisso público na parte da tarde. Visitou uma casa de parto, criada pela Associação Comunitária Monte Azul, na zona sul da capital paulista. A entidade tem convênio com a Prefeitura de São Paulo e atende pelo SUS. Oferece assistência às gestantes da última fase do pré-natal até o aleitamento. Promove o chamado parto humanizado. Marina Silva elogiou o trabalho e disse que, se eleita, vai implantar o plano Vida Digna. Ele engloba ações nas áreas de saúde, educação, combate à violência e igualdade de oportunidade. Na educação, o foco será a primeira infância. Aumentando a cobertura de creche de 0 a 4 anos de idade, saindo de 30% que nós temos hoje para 50% até 2022. E o apoio às mulheres, para que elas possam ser bem cuidadas com saúde, protegidas para poderem se tornar economicamente independentes.
Geraldo Alckmin, do PSDB, também fez campanha em São Paulo. Pela manhã, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez uma caminhada numa área de comércio popular no centro de São Paulo, ao lado de aliados e candidatos do partido. Alckmin disse que pretende fazer reformas para diminuir os gastos públicos e implantar medidas para gerar emprego e renda. Uma marca dessa região é a forte presença do comércio ambulante. Geraldo Alckmin disse como pretende, se eleito, reduzir a informalidade e aumentar o emprego formal no país. Vai ajudar o consumidor porque você vai tornar o sistema mais eficiente. Nós vamos dar o crédito para o pequeno, para o micro, para o médio empreendedor. Crédito para ter mais investimento. A população, ela quer trabalhar, a população precisa trabalhar, precisa ter apoio, precisa ter crédito para crescer. Depois da caminhada, o candidato do PSDB foi para o comitê do programa de governo, onde ficou até o fim da tarde, reunido com aliados da coligação, discutindo estratégias de campanha. Jair Bolsonaro, do PSL, está se recuperando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ainda sob cuidados na unidade semi-intensiva, Jair Bolsonaro recebeu hoje a visita dos generais Heleno Ribeiro Pereira e Carlos Alberto Santos Cruz, os dois ex-comandantes da missão de paz no Haiti. Um dos filhos de Jair Bolsonaro passou a manhã no hospital e relatou que o candidato está bem disposto, caminhando mais e fazendo fisioterapia 3 vezes ao dia. Diante da estabilidade do quadro, o hospital decidiu reduzir de 2 para apenas 1 boletim médico por dia. O Dessa Tarde informou que a evolução clínica é satisfatória, que a função intestinal está em recuperação e que ele permanece sem febre. Nas redes sociais, o candidato do PSL publicou uma foto no quarto do hospital. Hoje, ele defendeu a descentralização do poder para combater relações promíscuas entre federação, estados e municípios e facilitar a fiscalização do cidadão na aplicação dos recursos públicos. Ciro Gomes, do PDT, também escolheu São Paulo para fazer campanha hoje. Ciro Gomes participou de um debate na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O candidato prometeu reforçar o orçamento do setor. Ciro Gomes também falou sobre como ampliar e melhorar o atendimento médico no país. O candidato quer valorizar os postos de saúde que forem bem avaliados pela população. Ele ainda abordou a questão da Previdência. Para aliviar o rombo, disse que vai transferir para o Tesouro Nacional o pagamento dos benefícios de quem não contribuiu com a Previdência. E para as outras aposentadorias, defendeu um sistema de capitalização. O sistema de capitalização é o sistema que eu estou propondo. Um sistema de repartição até um certo teto, que pode ser de R$4.000, R$5.000, até um certo teto garantido pelo governo, que é o mesmo sistema que tem hoje, e acima disso um sistema de capitalização de adesão voluntária, em que quem quiser uma aposentadoria maior do que o teto vai contribuir voluntariamente para que essa nova aposentadoria seja paga. O candidato do PT, Fernando Haddad, esteve em Santa Catarina e São Paulo. Pela manhã, Fernando Haddad deu entrevista à Rádio CBN na capital paulista. Ele defendeu o fim do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Depois seguiu para Itajaí, polo pesqueiro, no litoral catarinense. Ele recebeu uma lista de reivindicações de empresários do setor, entre elas a volta do Ministério da Pesca. A agenda de Haddad continuou em Florianópolis, onde ele se reuniu com candidatos do PT no estado e falou com os jornalistas. Ele disse que vai propor uma reforma bancária. Então a nossa reforma bancária está baseada nesse pressuposto, de que o juro no Brasil tem que cair e ser menor, tem que caber dentro do lucro. Se não couber dentro do lucro, quem é que vai tomar dinheiro emprestado para abrir uma padaria, para abrir um cabeleireiro, para abrir uma farmácia? É impossível empreender no Brasil com esse sistema bancário. À noite, Haddad participou de um ato político em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis. Álvaro Dias, do Podemos, fez campanha no Rio de Janeiro e em São Paulo. Álvaro Dias esteve em São Paulo hoje de manhã. O candidato do Podemos deu entrevista à Rádio Jovem Pan. Ele defendeu mudanças na legislação para um combate mais rigoroso da corrupção. E disse que assim, o país poderá voltar a receber investimentos internacionais para impulsionar a economia. No fim da tarde, ele chegou ao Rio de Janeiro. No centro da cidade, Álvaro Dias acompanhou o lançamento do livro escrito pelo candidato a vice na chapa dele.
Álvaro Dias defendeu a redução do Estado brasileiro e diz que para isso vai trabalhar para promover um grande pacto nacional, com a participação de representantes de toda a sociedade. Uma profunda alteração na estrutura da administração brasileira, com enxugamento da máquina, economia, redução também do Congresso Nacional, menos privilégios, para darmos início, então, à grande mudança com as reformas essenciais da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, a reforma do sistema federativo. Você vai ver no próximo bloco. A Polícia Federal fez mais uma operação para apurar desvios do Ministério do Trabalho. O intervalo é bem rápido. A Polícia Federal deflagrou a 4ª fase da Operação Registro Espúrio, que investiga a suspeita de um novo tipo de fraude no Ministério do Trabalho. O advogado Tiago Cedras foi alvo da operação. Ele é filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Policiais fizeram buscas em endereços do advogado Tiago Cedras, filho do ministro do TCU, Haroldo Cedras. O ministro não é investigado. Tiago prestou depoimento em Brasília. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República queriam que ele fosse preso, mas o ministro do Supremo, Edson Fachin, não autorizou. Já o sócio de Tiago, o advogado Bruno Galiano, foi preso temporariamente. A polícia diz que o escritório de advocacia deles conseguiu um crédito fraudulento de R$ 2.700.000 para a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. A polícia diz que o esquema desviava da conta especial Emprego e Salário. Essa conta é financiada por contribuições sindicais de trabalhadores e empregadores e é administrada pelo Ministério do Trabalho. E serve, por exemplo, para abastecer o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Com a ajuda de advogados, os envolvidos no esquema pediam, em nome de entidades, para receber dinheiro dessa conta especial, mesmo sem ter direito. Os recursos saíam porque integrantes do esquema ocupavam cargos estratégicos. O desvio foi de R$ 9 milhões. O advogado Bruno Galiano afirmou que nunca cometeu ato ilegal na representação dos clientes, nem prometeu vantagem a quem quer que seja, e que o fato de ser citado por um servidor público corrupto causa indignação. O escritório Cedras Advogados, que se manifestou em nome de Tiago Cedras, declarou que houve abusos na operação, que confia no esclarecimento dos fatos e que espera que prevaleça a lei acima do que chama de perseguição pessoal. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil disse que está colaborando com as investigações e descarta qualquer ilicitude. No Supremo, o ministro Roberto Barroso autorizou pela 4ª vez a prorrogação do inquérito dos portos, que investiga se um decreto do presidente Michel Temer tinha por objetivo beneficiar empresas que atuam no Porto de Santos. A Polícia Federal pediu mais 15 dias ao ministro para a tomada de 2 depoimentos de testemunhas da defesa. O inquérito dos portos foi aberto no ano passado a partir de depoimentos de executivos do grupo JF, Ricardo Saldi e Joesley Batista, que fecharam um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Desde o início das investigações, o presidente Michel Temer tem negado qualquer irregularidade. E a segunda turma do STF absolveu por unanimidade o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, da acusação de peculato, que é o desvio de dinheiro público praticado por servidor. Renan Calheiros era acusado de dar informações falsas ao Senado em 2007, quando tentou comprovar que tinha recursos para pagar a pensão da filha com a jornalista Mônica Veloso. Na época, a suspeita era de que a despesa era paga por um lobista da construtora Mendes Júnior. Segundo o Ministério Público, Renan teria simulado um empréstimo com uma locadora de veículos de Alagoas para comprovar a origem do dinheiro da pensão e usado verba indenizatória do Senado para pagar o contrato falso com a locadora. O relator do caso no Supremo, ministro Edson Fachin, concluiu que não havia provas suficientes para comprovar as acusações. Não provou, sem o limite de dúvida necessário,
o efetivo desvio de recursos da verba indenizatória destinado ao exercício do mandato parlamentar. Os demais ministros da segunda turma, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, também votaram pela absolvição. A ministra Carmen Lúcia, que passou a integrar a segunda turma, não participou deste julgamento. O senador Renan Calheiros declarou que o julgamento encerrou um momento difícil de perseguição e acusações contra ele sem provas, que por causa dessa ação tornou-se réu, quase foi afastado da presidência do Senado e foi retirado da linha sucessória da presidência da República. O senador disse ainda que foi um massacre pessoal, familiar, moral, psicológico e institucional. Renan Calheiros também afirmou que ouvir dos ministros que o caso foi vexatório e que custou muito para a imagem do Senado e do país o faz acreditar na justiça e seguir em frente. A defesa da Mendes Júnior declarou que não vai se manifestar sobre esta decisão. A seguir tem o Entre Aspas com Mônica Waldvogel. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite e até amanhã.